Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou apresentar para vocês um jogo chamado Wolfenstein. Galera, é importante falar algumas coisas. Primeiro, eu não sou o Zangado. Se você quiser saber sobre esse jogo de cabo a rabo, tem o Zangado, tem vários outros YouTubers aí que você pode pesquisar sobre a história do jogo, tá? O meu intuito aqui é falar sobre história. Sim, a ciência, tá? Então vamos lá. Wolfenstein ele nasce ali nos anos 90 junto com Doom, tá? E qual que é o intuito aqui? O Wolfenstein faz uma provocação histórica. Eu vou jogando e vou falando sobre que provocação histórica é essa, tá? Mas eu preciso dar contexto. Então você tem ali nos anos 90, você tem ali nos anos 2000, que ele foi reimaginado. Em 2014, saiu uma versão que é uma versão reimaginada de Wolfenstein, só que agora tem uma história mais linear, uma história mais fechadinha, tá? Esse jogo ele começa ali em 2014, tem uma continuação em 2017, se eu não me engano em 2020, 2021 tem um terceiro jogo que eu já não acho tão bom, mas isso não é a discussão aqui do vídeo, tá? Então vamos lá, esse daqui é o primeiro jogo. Galera, eu disse que esse jogo ele faz uma provocação histórica e lá vai o contexto. Em história, ciência chamada história, sim, história é uma ciência humana. E ela estuda o passado, tá? Mas para você estudar o passado, você precisa de vestígios. O que são os vestígios? Seriam fotografias, seriam pinturas, seriam músicas, documentos, tudo aquilo que remete àquele período que nós estamos estudando. Fontes vivas, né, que são pessoas que viveram aquele momento para contar, ou seja, entrevistas, documentários e assim vai. Só que nesse tempo todo, nesse tempo todo em sala de aula, eu sempre tive aquela pergunta. Não tem um nono ano ou não tem um terceiro ano que me pergunta sobre: professor, o que teria acontecido se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? E a resposta que eu dou é: não sei. Galera, história, quando a gente trata ela enquanto ciência, ela estuda só o passado. Não existe o se. Nem eu, nem nenhum historiador do mundo consegue falar para você, olha, teria acontecido isso, isso e aquilo. Por quê? A resposta é mais simples do que parece. Porque não aconteceu. Não aconteceu, então nós não podemos teorizar, tá? Mas é livre a criação de ficções científicas, tá? Por quê? Você pode sim criar uma obra que fala como teria sido se os nazistas tivessem ganhado a guerra, como que o Hitler morreria, se ele morreria de velhice, se alguém iria matar ele, se ele iria, sei lá, mudar de ideia. A ficção, ela é livre para fazer isso. A literatura é livre para fazer isso. Mas quando a gente entra no campo da história, você não pode fazer isso. Galera, então voltando, Wolfenstein é um jogo que ele faz essa provocação histórica. Ele teoriza, ele cria uma versão alternativa da história de como teria sido se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Tá? E aproveitando que ele teoriza sobre isso, ele cria essa ficção, aqui eles vão inventar algumas coisas ali em 1945 mesmo. É que eu não mostrei no começo, mas o começo desse jogo tem caça. Galera, caça quando eu falo caça assim, eu falo do avião, né? Aqueles caças. Em 1940, galera, não tem como, tá? Aqui você vai ver uns soldados no seu uniforme que eles têm uma parada pra dar choque. Tem sentido nenhum, tá? Então o jogo ele teoriza sobre isso. Oh, caramba. Tá? Vocês vão ver armas aqui que não existe nem hoje, em 2024. Toma. Então, o jogo ele aproveita para fazer essas coisas. Então você tem aqui uns cachorros mecânicos, você tem aqui
uns pastores alemães que são metade cachorro, metade robô. O jogo dá uma viajada, por isso que eu falo. Ficção. Ficção tem liberdade para fazer essas coisas, tá? Mas isso não significa que o jogo não tem informações que são precisamente históricas. Por exemplo, o jogo ele pega documentos da época, ele dá informações sobre como que foi o nazismo ali em 1945, que historicamente são precisas. Peraí. Então assim, só que pensa comigo, um adolescente que não sabe ali o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é ficção, o que que é realidade, eu acho que confunde bastante, tá? Acho que confunde bastante, então toma cuidado na hora de jogar Wolfenstein, tá? Saiba que 80% das coisas aqui podem ser mentirosas, tá? Podem ser ficcionais. Não vai levar para a sala de aula informações. Ah, os caras tinham uns cachorros, robôs. Cuidado, cuidado, tá? Mas vamos lá. O enredo do Wolfenstein é bem simples, tá? É um FPS linear, frenético, igual o Doom. Doom é muito louco também, joguem. A diferença é que uns passam no inferno e outros na Segunda Guerra Mundial, que pra mim é a mesma coisa, toma. É um soldado americano ali no final da Segunda Guerra. Olha lá os caças que eu falei. No final da Segunda Guerra. E eles estão ali pra ganhar a guerra, né? Só falta uma atitude deles. Eles entram num castelo pra pegar um cientista. Ai, caramba. Só falta derrotar esse cientista e nós conseguimos ganhar a guerra. E eles acabam sendo capturados. E o seu personagem... Ai, caramba. E o seu personagem, o americano, ele acaba entrando em coma. E aí ele dorme todo esse tempo, ele acorda de novo nos anos 60. E aí você acorda junto com o personagem ali, tá, o que está acontecendo? E os nazistas ainda estão presentes ali. Ou seja, o jogo deixa claro, os nazistas ganharam a guerra. E aí eles vão pra matar o nosso personagem, né? Que ele tá em coma ali, ele sobrou, ele tem que ser exterminado. O nosso personagem sai do coma, porque ele é americano, ele é monstro, né? Ele sai do coma, já pega em armas e já vai derrubar os nazistas e tudo mais. Ai, caramba. É lógico, né? O jogo vai puxar a sardinha pros americanos. Mas, basicamente, é um jogo onde você vai ser a resistência. É isso. A premissa do jogo é isso. Ser resistência dos nazistas. Tá. Professor, o que é acurado aqui? O que é preciso historicamente? O que eu tenho que fazer? O que é preciso aqui? Galera, um monte de coisa. Como, por exemplo, a estética do jogo. Quando eu falo estética, eu falo a aparência. Galera, o Wolfenstein é um jogo que ele tem muito a ver com a estética ali dos nazistas, né? As coisas... Opa. Prédios acinzentados. Prédios enormes. Peraí. Tá, uma coisa que esse jogo mostra bastante é a questão do classicismo, né? Para dar um contexto histórico. Os nazistas, eles têm essa coisa da aparência, né? Ai, caramba, não. Da aparência. Por quê? Isso daí vem da Grécia e da Roma antiga, da antiguidade no geral, né? Lá os caras, eles valorizavam bastante o corpo humano, inclusive na arte. O soldado, inclusive as Olimpíadas, elas nascem na antiguidade porque é um culto ao corpo e também é uma forma do homem se assemelhar ao seu deus. Que homem não queria parecer Zeus, Hércules e tudo mais? E fisicamente os caras se preparavam para isso. Então, na antiguidade tem toda uma questão de valorização do corpo. Os caras fazem até uma piada, né? Que só com pão e vinho os caras conseguiram atingir um shape extraordinário.
tá? Mas tinha um sentido, tá? Hoje você vai pra academia só pra poder ficar bonitão, bonitona, mas a lógica dos caras era um outro. Então o que acontece? Os nazistas... Ai caramba, me lasquei. Os nazistas, eles pegaram de volta esse classicismo, essa valorização do corpo para exaltar, para valorizar aquele que seria o ariano, aquele que seria a raça superior. Então você reutiliza uma prática e para você trazer algo de diferente no seu movimento, né? Na sua política, no seu partido. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aqui na tela de loading, né? Você tem um cara com uma postura firme, uniformizado, com uma expressão séria, centralizada, tá? Tudo isso é a valorização da figura, a valorização da figura de autoridade, né? Quando você pega algumas imagens do Hitler fazendo a saudação nazista de baixo para cima, isso é a valorização do corpo. Isso é a valorização que foi utilizada lá na antiguidade. Não só o Hitler, né, mas o Mussolini também fazia isso. Como ele tinha o queixão, tinha o queixo cima, assim, podem pesquisar fotos do Mussolini, ele se utilizava disso. Toma. Ele se utilizava disso para essa imagem do cara forte, de um líder que vai guiar a nação para prosperidade. Então, é uma forma de você reutilizar uma prática da antiguidade. Galera, tem algo de errado nisso? A resposta é não. Tá? Na arte é utilizado isso. Em filmes isso é utilizado. Eu acho isso daí zoado. Acho isso daí remete ao nazismo. Tá, pode até ser, mas você gosta de Snyder Cut? Você gosta ali do Batman, do Superman? A maioria desses filmes utilizam essa figura, essa valorização do corpo humano para exaltar o cara quase como se fosse um deus, tá? Então assim, esteticamente, não tem nada de errado isso, tá? Agora, pela forma que o Hitler, Mussolini utilizou, aí já é mais embaçado você defender, tá? Então, classicismo não é uma coisa ruim em si. Mas, sim, os nazistas e os fascistas utilizaram isso. E esse jogo, ele usa muito disso. Muito mesmo, tá? Ele usa muito disso, que é um dado historicamente preciso. Tá? Galera, o Capitão América usa isso. O Capitão América, toda a questão do super soro, de criar um soldado perfeito. Peraí. De criar um soldado perfeito, isso não é de hoje, tá? Mas isso daí a gente teoriza. Isso daí nós vamos ver mais pra frente, tá? A gente fala num outro dia sobre o Capitão América e o Superman. Caramba. O que é aquilo aqui? Mas os nazistas se utilizaram disso. Tá? Bom. Acho que tá bom, né? A gente falar sobre nazismo. Tem muito mais coisa pra falar sobre, mas eu acho que já dá pra você ter uma ideia. Comenta aí, você gostou desse modelo aqui? De joga e fala, embora eu me perca às vezes. Mas se você gostou, fala aí pra mim.